A paz do Senhor, meus irmãos e amigos, aqui quem está falando é William Souza, seja aí muito bem-vindo ao nosso canal. E hoje eu queria aí conversar com você, trazer uma mensagem para o seu coração de uma personagem que Deus fez uma transformação assim grande na vida dela. E eu tenho certeza que você vai se identificar com essa personagem, eu me identifico com ela e eu tenho certeza que Deus vai trazer aí uma mensagem para o seu coração. Você já parou para imaginar se você pudesse ter escolhido a cidade que você iria nascer, a família a qual você iria pertencer, o nome que você iria ter? Nós não escolhemos nada disso, foi Deus quem escolheu para nós. Deus escolheu o lugar que você ia nascer, a família que você ia nascer, o nome que você tem, a época que você ia nascer. Então, às vezes, nós vivemos algum tipo de situação que nós ficamos questionando a Deus. Por quê? Por que que nós vivemos essa situação? Por que que nós nascemos nessa cidade? Por que que eu pertenço a essa família? Por que que eu estou fazendo isso ou aquilo? Mas eu quero dizer para você, não importa o lugar onde você nasceu, a família que você nasceu, o nome que você tem, eu quero dizer para você que a partir do momento que você tem um encontro com Deus, Ele transforma completamente a sua história. E Deus, Ele tem assim uma história linda a seu respeito. Deus quer escrever algo maravilhoso a seu respeito. Deus quer trazer salvação para a sua vida. Deus quer trazer salvação para a sua família. E eu quero falar aqui de uma personagem que a Bíblia nos diz que está lá em Josué, capítulo 2, o versículo de número 1, o 9 e o 10 nós estaremos lendo. Que diz assim, ó: E Josué, filho de Num, enviou desde Sitim 2 homens para espionarem secretamente, dizendo: Ide e olhai a terra e Jericó. E eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e ali se alojaram. Olha só, eu quero falar dessa personagem, o nome dela é Raabe. E aqui a Bíblia já nos diz que ela era uma prostituta, que os homens ali enviados por Josué, que eram 2 espias, foram enviados para poder observar a terra que eles iriam conquistar. E principalmente ali Jericó, porque eles tinham que derrubar aquele povo, tinham que derrubar aqueles muros, e mais primeiro eles foram ali espionar aquela terra. E olha só por quem que eles foram recebidos, por Raabe, uma prostituta. Agora você imagina, essa mulher aqui, ela era uma mulher que não tinha marido, não tinha filho, então por causa dessa situação, ela se tornou prostituta, que era a única maneira que ela tinha para sobreviver, para sustentar a sua casa. Então a Bíblia deixa bem claro aqui que ela era uma prostituta, era uma mulher que se vendia para poder ganhar dinheiro, para poder se sustentar. Mas olha só a grande transformação que Deus vai fazer na vida dela. A partir do versículo 9, olha aqui o que ela diz. E ela disse aos homens: Eu sei que o Senhor vos deu a terra, e que o seu terror nos sobreveio, e que todos os habitantes da terra desfaleceram por causa de vós. Olha só, ela escutou falar de um Deus que estava do outro lado do Jordão. Então ela ouviu falar que aquele povo que estava indo ali para poder conquistar aquela terra, né, o povo de Deus, Deus tinha dado várias vitórias para eles, e ela tinha escutado que eles saíram do Egito, que eles atravessaram o Mar Vermelho, que o Mar Vermelho foi aberto para eles atravessarem, que eles já tinham derrotado outros povos. Então isso chegou até o ouvido dela. Olha só, olha o grande milagre. E o versículo de número 10 diz assim, ó: Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para vós, quando saíste do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus que estavam do outro lado do Jordão, Seom e Ogem, os quais destruístes. Assim que ouvimos estas coisas, derreteu-se o nosso coração, nem restou mais coragem em qualquer dos homens por causa de vós, pois o Senhor vosso Deus, Ele é Deus em cima do céu e embaixo da terra. Então, quando ela estava com aqueles 2 espias, ela então começa a falar que ela ouviu daqueles milagres, das vitórias que Deus tinha dado para o povo dele. E então ela reconhece, olha só o que ela fala: por causa de vós, pois o Senhor vosso Deus, Ele é Deus em cima do céu e embaixo da terra. Ela faz uma confissão para aqueles dois homens. Ela reconhece Deus como Senhor, ela reconhece ali a força de Deus, o poder de Deus, e ela confessa para aqueles 2 homens. E ela então, ela se entrega para eles.
Olha só, porque ela sabia que o povo daquela terra de Jericó, o povo estava com o coração derretido, o povo estava temeroso, o povo sabia que Deus ia dar aquela terra para o povo dele. E ela então, ela confessa para aqueles homens que Deus é grande, que Deus é Senhor, e que eles estavam tementes por causa disso. E ela então reconhece as maravilhas. E olha o que ela diz no versículo de número 12. Por isso então rogo-vos, jurai diante de mim pelo Senhor, posto que vos demonstrei bondade, que vós também demonstrarei bondade para com a casa de meu pai, e dai-me um sinal verdadeiro, e que vós conservareis vivo meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, as minhas irmãs, e tudo que eles possuem, e que livrarás da morte as nossas vidas. Quando eu falei para você que você poderia se identificar com ela, olha só, a situação daquela mulher, ela vivia do outro lado do Rio Jordão, mas ela ouviu falar de um Deus que estava do outro lado e que estava chegando para conquistar aquela terra, que ele ia dar aquela terra para o seu povo. Então ela ouviu falar, ela viu uma oportunidade, ela reconheceu primeiramente todo o milagre que Deus tinha feito, ela reconheceu a grandeza de Deus, ela fez uma confissão para aqueles homens e ela fez um juramento e pediu para que eles fizessem um juramento para que ela não fosse morta. Olha só, nesse momento, o que aconteceu? Ela recebe a salvação de Deus, não só para ela, porque ela também clamou, ela intercedeu pela família dela. Uma prostituta, que a Bíblia nos diz aqui, pelo fato dela ter ali recebido e guardado aqueles 2 espias, ela teve uma conversa, aqueles 2 espias levaram o conhecimento de Deus para ela, aqueles 2 espias levaram salvação para aquela casa, aqueles 2 espias levaram transformação para aquela mulher, que era uma prostituta. Ela era uma mulher abandonada pela sociedade, ela era uma mulher mal vista pela sociedade. E como ela não tinha uma outra opção de trabalho, o que ela fazia? Ela se vendia para ganhar dinheiro, ela se vendia para sustentar a sua família. E ela também não tinha marido e não tinha filhos. E isso era terrível, porque geralmente eram os homens que trabalhavam, os filhos que trabalhavam, que sustentavam as casas. E ela não tinha nada disso, mas ela tinha irmãos, ela tinha irmãs, ela tinha pai e ela tinha mãe, porque ela fala para os espias aqui. E ela pede então que os espias a conserve e a conserve a sua família também. Olha só, e o que os espias dizem? Versículo de número 13. E que vós conservareis vivo meu pai, a minha mãe, os meus irmãos e as minhas irmãs, e tudo que neles possui, e que livrará da morte das vossas vidas. Então ela faz essa confissão, ela pede para aqueles espias conservar a sua família. E o que a Bíblia vai nos dizer aqui mais à frente, aqui no versículo de no capítulo de número 6, no versículo número 17. E a cidade será amaldiçoada diante do Senhor, ela e tudo que nela está, só Raabe, a prostituta, viverá. Ela e todos os que com ela estiverem na sua casa, porque ela escondeu os mensageiros que enviamos. Aqui é Josué falando para os espias e falando ali para o povo: olha, vocês vão conquistar aquela terra, vão destruir tudo aquilo ali, mas Raabe e a sua família, ou seja, todos que estiverem naquela casa serão salvos, e vocês não destruirão nada, não tocarão em ninguém, não tocará em nada que eles têm, se estiverem dentro da casa. Então, o que identifica conosco? Irmãos, quando nós temos um encontro com Deus, não só nós recebemos salvação, não só nós recebemos transformação, mas a nossa casa, a nossa família, porque nós passamos a ser o quê? Mensageiros de Deus, nós passamos a levar boas novas, nós passamos a interceder pela nossa família. Olha aqui o que aconteceu com Raabe, no versículo de número 21 ainda no capítulo de número 6. E tudo que estava na cidade, eles destruíram por completo a fio de espada, tanto homem quanto mulher, jovem e velho, boi, ovelha e jumenta. Entretanto, Josué havia dito aos 2 homens que haviam espionado a região: ide à casa da prostituta, e de lá tragam a mulher e tudo que ela possuir, como lhes jurasseis. Olha só, a promessa que Deus faz, Ele cumpre. Quando Ele fala que vai dar salvação, Ele dá salvação. Quando Ele fala que vai dar livramento, Ele dá livramento. Porque a promessa de Deus, a palavra de Deus, ela não cai por terra. Todos ali caíram a fio da espada, menos Raabe, menos a sua família, que estavam dentro daquela casa protegida. E olha só, versículo número 25. E Josué salvou a vida de Raabe, a prostituta. Novamente a Bíblia nos fala que ela era uma prostituta. E a casa de seu pai e tudo que ela possuía,
e ela habitou em Israel. Olha só, ela habitou em Israel até este dia, porque ela escondeu os mensageiros de Josué, que ele enviou para espionar a terra de Jericó. Então, olha só, Josué poupou a vida daquela mulher, porque Deus falou para Josué que poupasse a vida daquela mulher e tudo que estivesse dentro da casa dela. E olha só a grande transformação de prostituta. Olha o que aconteceu. Em Hebreus, ela passa aqui a ser falada na Bíblia, a ser citada pelos homens aqui da Bíblia. Em Hebreus 11:31, olha só o que diz. Pela fé, a meretriz Raabe, aqui já não é mais prostituta, é a meretriz Raabe, não pereceu com os incrédulos, porque havia acolhido em paz os espias. Olha só, aqui ele já cita que ela foi salva pela sua fé. O que é fé? Fé é quando você acredita em Deus, quando você crê em Deus. E a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aqueles espias levaram a palavra de Deus para aquela mulher. Então ela creu, ela confessou em tudo aquilo que ela disse. Olha, eu reconheço a grandeza de Deus, a soberania de Deus. Então me salva a minha família. E olha que coisa mais linda, de prostituta, o que ele passou a ser então a Raabe. Raabe agora passa a ser parte da genealogia de Jesus. Olha só, quem foi Raabe? No começo aqui, a prostituta, a Bíblia fala. Só que aqui agora já em Mateus, no primeiro capítulo aqui de número 1, versículo de número 5, eles já vão citar Raabe fazendo parte da genealogia de Jesus. Olha que grande transformação, olha que bênção, ela entrou para a história. Não apenas como uma prostituta, mas agora como alguém que vai gerar aquela geração na qual vai gerar o nosso Senhor e Salvador Jesus. Olha só o versículo de número 5 que nos diz. E Salmão gerou a Boaz, de Raabe. E Boaz gerou a Obed, de Rute. E Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou ao rei Davi. E ao rei Davi gerou Salomão. Daqui havia saído a esposa de Urias. Olha só, Raabe fazendo parte da genealogia de Jesus. Já não é mais uma prostituta, mas é uma mulher transformada. Por quê? Porque quando ela foi levada com o povo de Deus, ali ela adquiriu o quê? Um marido, ela adquiriu família, teve filhos e teve gerações. Então agora ela faz parte da geração, ela faz parte da genealogia do nosso Senhor Jesus. Olha que transformação. O que isso lembra para nós? Que Deus, Ele nos dá a oportunidade para que nós possamos ter o quê? Uma vida transformada. Nós precisamos ter um encontro com Deus. Nós precisamos reconhecer a grandeza e a soberania de Deus. Quando você encontra-se com Jesus, Ele transforma a sua história. Ele escreve uma nova história. Já não é mais aquele homem que nasceu numa família pobre. Já não é mais aquela mulher que era prostituta. Já não era mais aquela mulher que não tinha marido, que não tinha filho. Já não é aquela mulher que se vendia para poder sustentar a família. Agora não. Agora ela faz parte da geração do nosso Senhor Jesus. Que coisa linda e maravilhosa. E Deus, Ele quer transformar a sua história. Não interessa onde você nasceu, em que família a qual família que você pertence. Não interessa. A partir de agora, quando você encontra com Jesus, Ele transforma completamente a sua história. E Ele quer escrever algo novo, diferente. Ele quer escrever uma história maravilhosa a seu respeito. Mas para isso você precisa abrir o seu coração. Você precisa entender que existe um Deus Criador, soberano, que fez todas as coisas e que tem o controle de tudo. E que enviou o seu Filho para morrer por nós. E que através do seu sangue nós somos restaurados. Porque nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores. Nós precisamos reconhecer que nós dependemos de Deus completamente. Volte-se para o Senhor Jesus e entenda que Jesus está prestes a voltar. Porque Ele vai voltar e Ele vai resgatar a sua igreja. Ele vai resgatar somente aqueles que reconheceram que são pecadores. Somente aqueles que reconheceram que Ele é Senhor. Somente aqueles que foram para a sua presença. Somente aqueles que se dobraram diante da cruz. Amém? Então não perca essa oportunidade. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração. Eu espero que essa mensagem te transforme, te traga ânimo, te traga esperança, porque Deus, Ele tem o melhor para mim, Ele tem o melhor para você, Ele tem uma história nova ao nosso respeito para escrever. Amém? Faça parte dessa história, faça parte da história de Deus.
E se você que está aí nos assistindo ainda não é inscrito no canal, faça aí a sua inscrição, aperte o sininho para receber as mensagens novas. Nós temos muitas mensagens aí no canal que vai abençoar a sua vida, que vai te transformar, que vai te ajudar na sua fé, vai te trazer esperança, vai te trazer alegria, vai te fortalecer. E não se esqueça também de deixar aí o seu like, o seu comentário, o seu pedido de oração, seja ele qual for, estaremos orando por você. Esse é o nosso papel aqui, trazer uma palavra de fé, de encorajamento, de esperança e orarmos um pelos outros. Amém? E não perca a esperança, meu irmão. Entenda e não se esqueça que você foi criado para ser a luz desse mundo e o sal dessa terra. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. E não esqueça de compartilhar também esse vídeo. Eu tenho certeza que tem muita gente precisando aí ter a sua história mudada pelo Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus.